pessoal, André Vitor por aqui, muito bem-vindo a você que está chegando agora, para você que já é aqui inscrito do nosso canal, muito obrigado por estar nos acompanhando para mais um episódio aí do nosso quadro Transformando Vida Podcast. E você é muito bem-vindo aqui nessa mesa, sempre tem um lugar aqui para você na mesa. E eu quero, antes da gente começar, que você compartilhe esse episódio de hoje com o máximo de pessoas que você conseguir, para que alcance ainda mais pessoas, que a plataforma do YouTube alcance mais pessoas. Meta a mão nesse like aí e compartilhe, comenta aqui também o que você achou, né? Hoje vai ser um episódio muito, muito especial, muito legal, e eu queria que você comentasse, deixasse seu comentário, seja ele positivo, seja ele negativo. Hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, Luiz Mascarado. Valeu, Mascarado. Mascarado, tá, gente? Porque na nossa época de escola, né, ele sempre me chamou de Mascarado. E Luizão, prazer estar te recebendo aqui no quadro aqui do podcast, né? Você é muito bem-vindo aqui. E apresente pra galera quem é o Luiz, quem que é, né, qual que é a sua origem, quem é o Luizão? Primeiramente eu quero agradecer ao convite do André de estar participando aí do podcast Transformando Vidas. O podcast já tem mudado a vida de muitos jovens, muitas pessoas, não só aqui de Governador Valadares, mas do Brasil e do mundo inteiro. Então, eu sou o Luiz Eduardo, tenho 30 anos de idade, sou, se Deus quiser agora, em setembro, vou me tornar pai. Sou casado com a Edilane, futuro pai do Benício, já está quase chegando, já está com 35 semanas aí. Sou formado em Educação Física e hoje eu trabalho como personal trainer, trabalho também como treinador de corrida, também trabalho como observador técnico, né, olheiro e preparador físico do time feminino do Filadélfia. E nas horas vagas também gosto de escrever, também gosto de compor músicas também. Gente, esse cara aqui já tem um monte de música composta, tá? Daqui um dia você vai ver aí eu já falei com ele, né? Eu dei um livro para ele de presente, já falei com ele aqui. Muito bom, por sinal. Eu desafiei ele que o próximo best-seller, uma perca de best-seller, vai ser desse cara aqui. Gente, o Luizão, a gente estudou a nossa vida no ensino ali fundamental, praticamente todo, né, Luiz? Ali no presbiteriano. Isso, e tempo bom. Muito bacana. E Luizão, fala pra gente, cara, você que, né, tem esse rico currículo, né, de mais voltado para o lado do esporte, mas como é que começou essa sua carreira como esportista? De onde que isso veio, cara? Então, desde criança sempre gostei muito de brincar, de correr, e os meus pais sempre me incentivaram nos esportes, né? Quando a gente estudava junto lá no Presbiteriano, a gente disputava os campeonatos juntos ali. E desde criança, pré-adolescente, eu sempre me destaquei, principalmente no futebol e também na corrida, porque eu sempre fui um jogador muito ágil e veloz. Então, ali na adolescência eu disputei os primeiros campeonatos, seja jogos estudantis e os campeonatos de futebol de campo. Então, ali na adolescência, meu sonho, na época, meu sonho de adolescente era me tornar jogador de futebol. Eu joguei na base democrata, fiz teste em alguns times fora, não só no profissional, mas também tive lá na América Mineiro, disputei alguns campeonatos fora na Bahia, no Espírito Santo. Então eu tentei a carreira até os 19 anos. Também na adolescência eu participei das primeiras competições de atletismo. Então ali, lá em casa, eu, meu irmão mais novo, os meus pais sempre me incentivaram à prática esportiva. Eu sempre disputava muitos campeonatos, eu sempre fui apaixonado com o futebol, sempre amei muito correr
e eu gosto demais do esporte. Sempre você era do time A, né? A gente que não jogava nada tinha o B e o C. Eu sempre caía no C e eu falava, ô Luiz, por favor, velho. Na época nossa de escola, às vezes tinha alguns campeonatos né, que aí a gente jogava, tinha aquele grupo mais seleto e teve aquelas oportunidades que a gente jogou no campeonato, fomos campeão junto, foi muito bom. Oportunidades não, porque na verdade, gente, o Luiz, o professor de educação física, ele tinha um negocinho especial, ele era puxa-saco mesmo desse cara. Bons tempos. E todos os campeonatos a gente tinha que suar para entrar tipo nas peneirinhas que tinha lá, o professor já chegava para ele e já falava assim, Luiz era o primeiro de tudo. E Luiz, essa questão aí, quem te inspirou nessa questão do esporte? Teve algum atleta que foi a sua inspiração? Quem foi assim que... É claro que uma coisa é você tá fazendo ali por participar dos campeonatos ali de escola, mas quem foi a sua inspiração, cara? Cara, eu vou citar 2 nomes de 2 esportes, né? Que os 2 esportes que eu mais vivi na minha vida. No futebol, né? A gente está com 30 anos, né? 1995. A gente ainda pegou a seleção brasileira voando. Então, Copa de 2002 eu não acompanhei muito, foi lá no Japão, não sei o quê. Mas a de 2006 eu acompanhei, já entendi de futebol. Então a gente pegou aquela fase do Brasil ganhando futebol tudo. De verdade, né, cara? Naquela época de 2006 você tinha Kaká, Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo. Rivaldo, né? Rivaldo. Aí você tinha Cafu, esses Adriano, Lúcio, tudo direitinho. Então, muitas pessoas, eles falam Ronaldinho, por causa do drible, mas quem me inspirou mesmo foi o Kaká. Pelo futebol dele, que ele destacou lá quando ele jogava no Milan da Itália, ele foi chamado de Príncipe de Milão, foi campeão da Champions League, e também pelo lado extracampo. O Kaká ele se destacou como um verdadeiro cristão, não só de nome, mas também por se resguardar, por procurar tá se guardando por casamento. É um cara muito sério quanto a isso. Testemunho, de estudar, né? Não só ele era um cara muito estudado e também se destacava no testemunho dele, de estar sempre lendo a Bíblia e tal. Então, eu quando era criança, quando eu comecei a me apaixonar pelo futebol, meu sonho, eu falava assim, vou começar no Democrata, daqui a pouco eu vou pro Cruzeiro, pro Atlético, mas meu sonho era jogar no Milan. Em 2006, 2007, o Milan estava voando, né? E tal, Shevchenko, Pirlo, Gattuso, aquela galera toda. Então meu sonho era jogar no Milan. Aí o Kaká era um dos craques do Milan, então foi um cara que mais me inspirou na época, foi ele. E aí, se tratando da corrida, aí você vai pensar assim, Luiz, quem vem na primeira pessoa? O cara que ganhou tudo, o Bolt, Usain Bolt. O cara ganhou 3 vezes a Olimpíada, 2008, 12, 2016. O cara é fora de série. Mas, antes do Usain Bolt, eu tive a oportunidade de ir nos jogos daqui de Valadares, o GEV, Jogos Estudantis. Eu participei de corridas tipo 100 metros, 200 metros e salto em distância e ganhei essas competições. E meu pai, ele sempre... ele trabalhava viajando e ele geralmente vinha nos finais de semana. E ele sempre me acompanhava no futebol e nas competições de atletismo. Aí quando eu comecei a competir e ganhar e tal, aí o cara da época dele era o Carl Lewis, que na década de 80 foi campeão olímpico. Então ele sempre me zoava. Eu lembro quando eu era mais novo, eu deixava um topetezinho assim. Aí eu falava assim, Luiz, você corre igual o Carl Lewis, tá com o tupete do Carl Lewis e tal. Então no atletismo, a primeira pessoa que me inspirou foi o Carl Lewis. Que bacana. E nessa temporada aí, ô Luiz, que você começou a dar seus primeiros passos, né?
Qual que foi, assim, os maiores desafios que você tem? Porque para a pessoa ela ingressar nessa carreira como esportista mesmo, qual que foi assim seu maior desafio nesse início de jornada, assim, cara? Você fala na Você época tem isso? quando eu tentei a carreira? É que você falou que você foi, já fez as peneiras, já foi. Cara, o que acontece? Eu acho que quanto mais dinheiro envolvido, mais corrupção existe e mais as pessoas tendem a se corromper. O futebol, ele, às vezes eu falo que a Champions League, a Série A do Brasileirão é para poucos. Então são poucos jogadores que ganham ali 100, 200, 1 milhão de reais. Então, para você chegar nesse nível, você tem que ser muito bom e você tem que aguentar muita coisa. Porque às vezes você vai para um time e um treinador ele pode te sacanear se ele quiser. Você pode ter algum problema às vezes com o seu empresário. Tem casos aí de jogadores até da seleção brasileira que foram roubados por empresários e tal. E além disso, tem outras situações, né? A competitividade, o número de pessoas por quantidade de vagas, às vezes falta de estrutura. Então, dentro dos clubes de formação, então assim, para você virar um jogador de futebol, você não é só se destacar tecnicamente, envolve todas essas coisas, envolve o fator sorte, que o fator sorte é você trabalhar e estar pronto para quando a oportunidade chegar. Então no futebol, o futebol ele é diferente às vezes de outras coisas. Por exemplo, com um curso público, você estudou, continua estudando. Se você estudar pra caramba, uma hora você passa. Pode demorar, mas uma hora vai passar. Agora o futebol pode acontecer, como na arte, assim, da música, cinema, outras coisas. Às vezes você pode estar preparado e a oportunidade não chegar também. E nesse tempo aí que você fez, assim, então você está me falando que o maior foi trabalhar com essa corrupção que tem no meio, que foi tipo assim, o seu desafio maior. Tipo assim, o que acontece? Quando eu era adolescente, eu tive a oportunidade de, no meu caso, e isso eu falei mais no geral, né? Uhum. Mas no meu caso foi o seguinte, dos meus 14 até os meus 14, 15 anos foi minha melhor fase ali como atleta de base no futebol. Porque aqui em Valadares e fora, eu tive a oportunidade de jogar 4 grandes campeonatos a nível nacional. Tiveram grandes clubes, teve Cruzeiro, Atlético, América, Fluminense, Grupo Pão de Açúcar, Flamengo e tal. Então, nessa época foi a época que eu mais treinei. Eu treinava, a gente treinava ali na Democrata 4, 5, 6 vezes por semana. E eu tive a oportunidade de disputar esse campeonato, ser visto por empresários e, infelizmente, não consegui sair e me tornar um atleta mesmo desses times. Quando eu cheguei no Sub-17, no Sub-20, que é o momento que o atleta ele tem que despontar, ou ele vai para o profissional ou ele não vai, foi um momento em que eu tive menos oportunidades de disputar esses campeonatos vitrines a nível nacional. Então, dos 14 aos 15 até os 16, eu disputei 4 campeonatos. Dos 16 aos 18, que foi até onde eu tentei a carreira, eu não tive a oportunidade. Eu disputei campeonatos aqui em Valadares. Que não é tão, vocês querem não é tão visado, era mais regional. Na minha base, a maior parte da minha categoria de base eu jogava de atacante. Então, no momento que eu tive que despontar, foi um momento que eu me destacava, mas que eu evoluí um pouco menos no futebol. E além de eu não conseguir estar nessa vitrine, isso acabou me atrapalhando. Entendeu? E aí você foi ficando velho, aí eu tentei tempo foi até os passando. 18 anos, que a minha última tentativa, eu participei da seletiva aqui do Profissional Democrata, e aí depois eu fui para a carreira acadêmica mesmo.
E aí, e isso te frustrou, Luiz? Assim, de uma certa forma, tipo, não, cara, eu não consegui, porque era um grande sonho, né? Cara, tipo assim, ó, a gente tem que saber lidar com as frustrações, né? Então, os meus pais eles sempre me falaram, me incentivaram, falaram assim, Luiz, nós vamos apoiar você, estamos com você nessa meta de se tornar jogador de futebol. Mas nós queremos que você estude e não é estudar só para passar. Seja um bom aluno, se dedique. Então, assim, quando eu decidi, fiquei triste. É ruim. A mudança de chave ela é sempre desconfortante. Mas para mim foi um pouco mais natural, porque eu sempre me dediquei aos estudos. Eu sempre soube da importância de fazer uma faculdade. Os meus pais têm graduação, têm pós-graduação. Os meus primos, meus tios são formados. Então para mim foi mais tranquilo para ir para esse meio acadêmico, foi um pouco mais natural. Foi triste? Foi. Eu fiquei chateado, aquela coisa toda. Mas eu fui para o meio acadêmico e continuei estudando. E assim, é muito importante, principalmente você, pai, que está me vendo aí, de essa percepção e sensibilidade dos seus pais de não, por mais, porque eles são atuantes em outras áreas, totalmente diferente disso. Cara, eu não vou querer que o meu desejo seja realizado na vida do meu filho, porque tem pessoas que não, eu quero que você se torne isso, então eles investem para que, como eles se frustraram, né, ou até mesmo tiveram sucesso, então ele quer que o filho siga exatamente o que ele é. E não, cara, nós somos indivíduos, então somos pessoas diferentes. Então, essa coisa aí que você falou é muito importante, porque seu pai, ele deixou você escolher aquilo que você queria para sua vida. Sim. Essa sensibilidade. Que aí foi o seguinte, eu saí, tentei até os 18 anos, e eu fazia o vestibular seriado, que é muito interessante, você faz ali o primeiro ano, segundo, terceiro ano, e ele, ao contrário do Enem, ele é menos concorrido. Você consegue entrar na federal e estudar de graça, com menos concorrência. Aí eu fui estudar no Direito. Então daí do esporte você já agora foi fazer Direito. Direito. Estudar Direito na UFJF, que aí eu fui estudar Direito, eu pensava que pelo fato, meu pai me incentivou, que ele é formado em Direito e tal, sempre gostei muito de ler, de estudar da área de humanas, e eu achava que ia dar certo para mim. Só que eu fiquei na faculdade ali, estudei por alguns períodos, e logo ali no terceiro período eu já não me encontrava, e estava na dúvida e tal. Eu cheguei a fazer na universidade ali, deu 65% do curso, as matérias que eu passei. E eu fiquei um bom tempo para trocar de curso, porque como eu fiz, são 10 períodos, eu já estava mais próximo do fim do que do início. Então, os meus pais, eles me apoiaram, quando eu decidi fazer educação física, eles me apoiaram, mas teve um certo momento em que eles me incentivaram um pouco mais de tentar completar o curso. Uhum. Só que aí entra os planos de Deus, né? Sim. Não era o plano para a minha vida. E quando foi, tipo assim, essa hora que você falou assim, cara, você tem uma paixão, você tem uma vocação, agora você está fazendo um outro curso, você teve uma inspiração, você passou por um momento de frustração, e aí você começou a fazer uma coisa, o direito ali, e qual foi o momento que você falou assim, não, velho, não é isso aqui, eu não estou feliz, não é... O que acontece? Eu fiquei muito tempo fazendo direito, deu mais de 4 anos ali de curso, e aí o que acontece? Quando eu estava no terceiro período, eu já estava tendo dificuldade, já estava tendo dúvidas. E um pouco antes, igual eu falei, né, a música ela é uma arte. Eu escrevo poemas desde os meus 18 anos. E antes de eu escolher educação física,
foi uma época que eu participei muito de cinema, fiz curso de cinema no Sesc, participei muito de teatro também. Eu toco teclado, né? Eu toquei em peça, atuei um pouco e tal. Então, no primeiro momento, quando eu pensava em sair do direito, eu cheguei a pensar no curso de audiovisual e cinema. Eu namorei por uns 6 meses, um ano. Aí, depois, isso daí, eu entrei na faculdade, só para o pessoal se habituar nessa linha do tempo, eu entrei na faculdade com 18 anos. Eu conheci a minha esposa com 22, e aí ela foi a principal responsável de abrir os meus olhos. Eu estava no direito já, e ela fazia ciências contábeis lá na UFPF, e aí ela abriu os meus olhos e falou assim: Luiz, por que você não faz educação física? Quando você fala de futebol, quando você pega para treinar as meninas, que eu já tinha treinado, já tinha tido a oportunidade de ser treinador, futsal, ela falou assim: quando você fala de futebol, quando você pega para treinar, sua chega a brilhar. Foi o que eu comentei lá na academia. Aí eu falei assim: caraca, nossa, é verdade. Aí eu peguei, que foi a última virada de chave, que eu falei assim: não, eu tinha tentado muita coisa lá, eu orava muito, falei assim: Deus, não, vou estudar. E aí eu estudava, orava, me abençoou na prova e não dava certo. Para um cara que gostava, igual, por exemplo, o Luiz, gente, nessa época de escola, cara de redação, na época tinha essa disciplina na escola, redação, fechava praticamente tudo, né? E aí no direito você lidar muito com texto, com essas coisas, e ficar com... Aí você para e pensa, pô, redação, igual quando a gente estudava no ensino fundamental, mandava bem pra caramba. Meu pai sempre incentivou a estudar. Aí chega no direito, não deu certo. Porque não era pra dar. Entendeu? Mas assim, aí teve essa virada de chave e foi muito bom. Quando eu comecei a estudar educação física, formei na Unipac aqui em Valadares, cara, eu com um mês eu já falava assim: por que eu não fiz isso antes? Mas ao mesmo tempo, eu tenho a plena convicção que toda a bagagem que eu peguei do futebol, direito, essa parte do teatro, hoje contribuíram muito para a minha formação como pessoa. Entendeu? Foi aquilo que a gente falou lá na academia, né, cara? Que na verdade, quando você está fora do seu propósito, tudo é um treinamento, uma musculação para aquilo que você vai fazer lá na frente, né? Então isso serviu de bagagem, te preparando mesmo, questão emocional, questão de experiências, te dão uma bagagem para você estar onde você está hoje, né? Sim, eu lembro uma vez, vou te dar um exemplo, que uma coisa vai levando a outra. Cara, eu acho que essa época do teatro, foi 2016, 2017, que era esse teatro e cinema. E eu participei muito, estava muito engajado, e a galera participava da companhia aqui da Catarris, me receberam super bem, todo mundo. E aí eu frequentava a igreja presbiteriana lá no Grande Queijo. E assim, o pessoal já sabia do meu ato, né, de participar do teatro. Aí teve uma vez que teve uma feira de missões, e aí que os jovens iam ter que apresentar alguma coisa. Aí o pessoal já chegava e falava assim: gente, vamos fazer um teatro. E aí o Luiz vai conduzir. E aí eu peguei, criei um roteirozinho, saí com os outros meninos lá da igreja, e a gente foi lá e apresentou para a igreja toda. A igreja lá era grande assim, eu apresentei. Mas foi uma oportunidade que veio por causa do teatro que eu tinha pegado para estudar. Quando eu entrei no teatro, como eu escrevia muito, eu tinha como meta na época me tornar como é que fala? Roteirista de cinema. E aí eu pegava e eu entrei mesmo de cabeça, não só de participar de teatro. Eu comprei livros, comprei curso e tal. Eu acho que assim, conselho que eu dou, agora o conselho, não tem problema
igual, aí você pode pensar assim, pô, futebol, cinema, direito, educação física, tá tudo meio que assim, né? Mas assim, Desconectado, aparentemente, né? tem coisas que vão dar certo, tem coisas que vão dar errado. Mas tudo que você fizer, você tem que fazer por inteiro. Entendeu? Então, quando eu jogava futebol, eu jogava futebol 6 vezes por semana, só descansava no domingo. Excelência. Quando eu falei assim, eu quero ser roteirista de cinema, eu pegava, estudava, eu escrevia roteiro, eu comprei livro, eu estudava livro, entendeu? Educação física, que entrei em 2018, formei em 2022, cara, eu tive a oportunidade que poucas pessoas tiveram, foi fazer, durante a graduação, eu fiz um estágio no Fluminense lá no Rio de Janeiro, nas categorias de base. E foi uma coisa que eu vivi, que não foi um professor que chegou e falou assim, olha, você tem uma oportunidade aqui, você é um aluno bom, vou te indicar. Não. E eu descobri, tinha um colega meu que já tinha feito um curso lá na empresa que dava esses cursos. Aí eu fiz o curso, que era sobre análise de desempenho, análise de mercado, captação de atletas. Fiz, tinha aula com os professores que trabalhavam nos clubes, me destaquei e fui para o Fluminense. Então, tudo que a gente for fazer, seja para os homens, seja para Deus, a gente tem que fazer com excelência. A gente tem que dar o nosso máximo. Se não der errado, é bom você ficar triste, velho. Porque significa que você é uma pessoa humana. Significa que realmente era uma coisa que você queria. Quando deu certo do direito, eu fiquei mais triste, eu ficava mais triste quando não ia bem nas provas. Quando eu troquei, e eu estava tão na certeza que ia dar certo e que era a coisa certa, eu não fiquei tão triste. Mas a gente tem que procurar fazer, dar o seu máximo, entra por inteiro, vai entrar no emprego, independente se vai dar certo, entra mesmo, vai com tudo, entendeu? Dá o seu melhor, entrou no relacionamento, pode ser que vai casar, vai viver a vida inteira, mas procura viver, construir uma vida ali com a pessoa, procura fazer aquela pessoa bem. Não tem problema se ela não vai retribuir. Se não retribuir e não for a pessoa, você agradece, pega, espera um pouco, daqui a pouco você encontra outra pessoa. A Bíblia fala, né, mano, que todas as coisas estão cooperando, né? Quando a gente entende o que esse versículo quer dizer, na verdade, quando Paulo fala de todas, não quer dizer só as coisas boas. Isso. Todas as coisas, seja lá boas ou ruins, elas estão como se fosse uma engrenagem, né? Ela está trabalhando ali para que você chegue no seu objetivo maior. Isso. E sejam elas boas, porque vai ter dias bons, vai ter dias ruins, mas tudo, se você tem certeza que você está dando o seu melhor e você ama a Deus, que a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então elas estão colaborando, seja uma enfermidade, talvez você está me assistindo, você está passando por enfermidade, você está falando, nossa, eu estou passando por isso, por aquilo. Se você tem certeza que você ama a Deus, até isso está colaborando para um propósito maior. Fala no versículo, todos aqueles que amam a Deus e todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Isso aí. Cara, atletas, seja atletismo, seja no futebol. Cara, eu já perdi um jab, pra você ter ideia, que nos 100 metros eu era um dos favoritos mesmo a disputar. E na hora de largar, eu larguei errado, eu escorreguei. Nossa. Perdi ali coisa de 2 décimos, por causa de 2 décimos eu fiquei em segundo lugar. Às vezes a gente pensa que a gente aprende mais com as vitórias, mas a vitória é aquele negócio, o time está ganhando, se mexe. São com as derrotas que a gente mais aprende, que a gente mais evolui. Ano passado eu estava numa busca bem grande aí sobre descoberta ali do meu propósito, o que é o meu propósito na minha vida, e eu acabei entrando mais nisso depois de eu consegui entrar de cabeça nesse estudo e descobrir melhor qual é o meu propósito,
Quando eu disputei um campeonato ano passado de futebol, meu time perdeu, eu tinha jogado bem no jogo, e aí, como meu time perdeu, o tempo que eu ia jogar jogo, eu dediquei ao estudo. E aí eu fiz essa troca. E aí foi bom, de certa forma, e eu me descobri melhor, nesse caso, nesse lado do propósito. Né? E eu sempre falo, talvez as pessoas estão questionando aí, mas beleza, vocês estão falando de propósito, essas coisas. Gente, a questão do propósito, para você que está vendo aí, é uma das questões mais importantes da vida, porque se você não sabe pelo qual você está aqui, pra você ter ideia, o propósito ele define. Eu até estava trocando ideia com o Luiz essa semana na academia sobre isso. O propósito, na verdade, ele simplifica a nossa vida. Sim. Então, quanto mais tarde você descobre isso, esse tempo você vai ficar batendo cabeça. Por quê? Porque o propósito ele define o que você vai fazer, o conhecimento que você tem que ter, as pessoas com quem você tem que se conectar, a pessoa com quem você vai se casar. Igual você falou aí da questão da... Quero até mandar um salve aí para a Edilene, se estiver nos vendo aí. E assim, o quão bom que é você ter uma pessoa que está alinhado ao seu propósito. Porque na verdade, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso. Deus abençoa. Então é muito importante você estar do lado de uma pessoa que ela está alinhada com você na mesma visão e no mesmo propósito. Porque se fosse uma pessoa que não estivesse alinhada no propósito e ela estivesse visionando um propósito maior, ela, não, Luiz, mas o direito, aparentemente, ele te dá mais dinheiro. Sim. E não seria por causa de uma coisa que você tinha paixão. Era uma coisa que você iria fazer só por causa da carreira, só Sim. por causa da grana que você ia ganhar. E tem muitas pessoas que estão aí hoje apenas sobrevivendo e não vivendo de fato, porque você só começa a viver de fato quando você descobre quem verdadeiramente Deus chamou você para ser. Então, quando você descobre isso, você fala aquela eureka, é isso, eu nasci para isso. Então, isso simplifica tudo, os cursos que você tem que fazer para que você possa chegar num objetivo maior. E eu acho isso muito top, porque quando a gente... Se você não está conseguindo ouvir a Deus, ouça sua esposa, tá? Porque... É um bom caminho. Se você não tem esposa, ouça os seus pais. Exatamente. Por quê, cara? Porque nesse período aí, ó, pra você ver, se você não estava conseguindo entender, você não estava conseguindo, né, se localizar, e um simples te realinhou de novo. Luiz, e nessa vida sua de atleta, cara, que aí você de 2018 para 2022 você voltou a fazer tudo ali, como é que é a sua questão de rotina, questão de a sua alimentação? Porque quando você define por isso tem que ter muita disciplina e muita consistência nessa questão. E como é que é ir para isso para você? Porque você teve que mudar todo, na verdade, o seu estilo de vida, né? Isso. O que acontece? Hoje eu treino a equipe, eu sou treinador da equipe de corrida do Philadelphia e também da Saúde Plena. Hoje eu treino corrida 3 vezes por semana, geralmente nas terças, quintas e sábados. Então eu tenho esse hábito de praticar corrida 3 vezes por semana. O futebol hoje para mim não é mais tanto a minha prioridade, que hoje eu acabo trabalhando mais com o atletismo, com a corrida, mas de vez em quando eu jogo minhas peladas e tal. Tem os dois lados, né? A alimentação de um jogador profissional é uma coisa, a alimentação nós que somos amadores é outra coisa. A dieta é muita questão do que vai definir quem você é na dieta. É justamente que você faz mais. Às vezes o pessoal, tem vários profissionais da área de nutrição ou pessoas de fora que pregam muito a questão de, tipo assim, dieta é você fazer extremos sacrifícios. Parar de comer, né? Parar de comer. Mas é justamente o contrário. oposto. É você comer bem, você comer certo. Às vezes tem pessoas que almoçam 11 horas e vai comer depois 8 horas da noite. Então a alimentação é você
ter uma comida, uma alimentação balanceada. Você pode ser um caminho. Por exemplo, hoje, no meu caso, eu acabo comendo de 3 em 3 horas. Mas também a pessoa, dependendo do que ela faz, ela pode ter resultado com um espaçamento maior. Por exemplo, digamos, você toma um café da manhã 8 horas da manhã. Não necessariamente no meio da manhã você precisa comer. Se você fizer um café da manhã mais reforçado, dependendo, você come 8 horas e você já vai pular para o próprio almoço. Então, assim, a dieta vou falar algumas coisas que eu sempre converso com profissionais, que eles me falam, algumas coisas que eu tento seguir, porque a gente sabe que na correria às vezes é complicado. Então, por exemplo, você comer um doce, não tem problema você comer um doce. Mas se você for comer algum doce, por exemplo, no almoço, como sempre, como sobremesa, em pequenas porções. Entendeu? Que aí o seu corpo ele vai absorver melhor aquilo ali. Uma outra coisa, por exemplo, por que às vezes as pessoas elas acabam ficando com sobrepeso? A pessoa ela deixa para comer no horário que ela deveria estar dormindo. Vai comer 10h30 da noite, vai comer 11 horas da noite. E às vezes não é um arroz com um filé de tilápia, é um hambúrguer, um cachorro quente. E aquele negócio ali é muito pesado, né? Para o próprio metabolismo, né? Fica mais fácil para gerar gordura. O metabolismo ali não, a digestão acaba sendo mais lenta, pode acarretar na pessoa ali até pesadelo, sonhos, ele altera ali o sono, você pode ter pesadelo. Então a dieta é assim, você vai comer, você tem que comer durante o dia inteiro, comer bem, comer folhas, comer frutas, menos carboidrato, menos doce, menos gorduras. Então essa é a pegada. Gente, e para vocês aqui, ó, depois, lá no final eu vou deixar o Instagram desse cara aqui. Cara, eu entrei, assim, voltei pra academia, né? E, velho, esse cara aqui me ajudou, foi uma inspiração pra mim, e a minha esposa também que tá me ajudando bastante, reeducar minha alimentação, voltar a fazer musculação e o cardio, entendeu? Ele me deu dicas, isso aqui que ele tá falando. Desde quando a gente estudava, eu lembro que na época na cantina lá do João, era R$2 o lanche, nós pegava lá, eu comia 2 salgados, na época o Luiz sempre levava o sanduíche dele natural e sempre alimentação. Isso que ele tá falando aqui, eu via. Ele, tipo assim, a gente tinha uma cantina. Eu comecei, velho, a comer lanche, já tava velho, tipo assim, com mais frequência, tipo assim, digamos que em algum momento eu coma 3 vezes no mês ali um hambúrguer. Depois de 18 anos, entendeu? Mas assim, por exemplo, fruta, geralmente como é que você come fruta durante o dia? Agora que eu tô voltando a comer, porque eu gosto mesmo de massa, essas coisas. Agora que eu tô me reeducando nisso aí. Por incrível que pareça, eu recomendava você comer fruta, você comer por exemplo, pelo menos umas 3 vezes por dia. Tomar um café da manhã. O almoço, se você puder fazer a sobremesa de fruta ou colocar na salada, já é a segunda vez. E aí encaixar ou no café da tarde ou na janta, encaixar alguma fruta, alguma coisa. Então assim, e é difícil, não é fácil, 3 vezes no dia não. Porque eu achava assim, eu vou emagrecer agora e eu fazia tudo errado, tá? E talvez você como eu aí, gosta do hamburguinho, gosta de pizza. E assim, eu falava, não, eu tenho que parar aqui de comer. Aí ficava o dia inteiro sem comer e na janta destruía. Ficava o dia inteiro. Não, agora eu vou fazer dieta e fazia tudo errado. Esse negócio de jejum intermitente tem que tomar cuidado com isso, porque faz longa, o corpo não recebe energia, não recebe falta de vitaminas, coisas que o corpo precisa. E ele chegava à noite, cara, batia 2 pratos de comida. E aí na musculação tem uma coisa que é o seguinte: cada pessoa tem seu objetivo. Para algumas pessoas, o objetivo é emagrecimento, que no seu caso, nesse momento é isso.
Tem pessoas que é o ganho de massa, né, que é a hipertrofia, e a musculação. Por exemplo, hoje eu treino mais musculação de 2 a 3 vezes na semana, mais voltado para o esporte. Como o atletismo ali, biotipo, é um biotipo mais leve dos atletas, eu treino mais para facilitar o meu desempenho no esporte e para prevenir lesão. Eu não sei quantas pessoas aí da sua base, aí dos seguidores que praticam esporte, mas é fundamental que você pratique a musculação, faça qualquer outro treino de força, crossfit, ou mesmo pilates ou funcional, para prevenir lesão. Porque às vezes acontece muito, a pessoa começa a jogar bola, começa a praticar corrida, e aí começa ali, sem ter um acompanhamento com o profissional, daqui a pouco está machucando o tornozelo, joelho. E outra coisa que eu tinha um erro também, porque a gente acha assim, não, a gente vai chegar, a gente tem que deixar de comer, né? Que aqui você já desmistificou isso aqui, que você tem que comer bem e correto, é o primeiro. E segundo, eu ia para academia só para fazer cardio. Isso. Tudo errado. Aí o que o Luiz me falou? André, nós temos que intercalar essas duas coisas, porque você tem que fortalecer, e ao mesmo tempo, tanto é que ele montou para mim, galera, os meus exercícios, e todo final de exercício ele colocou o cardio ali pra gente intercalar uma coisa com a outra. Ao mesmo tempo que você tá fazendo O pessoal às vezes tem aquela visão de que a musculação é só para ganhar massa, que aí só o cardio que é para emagrecimento, mas a própria musculação, ela também já potencializa o emagrecimento. Top demais. E, ô Luiz, assim como eu, tem pessoas que estão nos acompanhando aqui que começa uma coisa e para. Começa uma coisa, procrastinar, não. Começa a academia, dá dinheiro para academia, paga não sei quantos meses antecipado e aí não vai mais. Como que a gente blinda a nossa mente para a gente ter constante? Porque todo esporte, toda corrida, seja lá qual que for, eu certa vez ouvi que o esporte, ele molda caráter, mano. É uma das coisas que o esporte ajuda a trazer. No caso aí, cara, qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que tem esse problema de procrastinar, que tem esse problema de começar e não dar continuidade, e principalmente uma coisa que exige? Tem dia que você vai estar desanimado, tem dia que você não vai querer fazer, e principalmente para quem está começando ou vai recomeçar. Cara, acho que qualquer coisa que você for começar, você tem que ter uma meta. Então, seja meta de dias, seja meta de peso ganhado, peso perdido e tal. Uma boa coisa a se fazer é blindar a sua mente. Às vezes chegam muitas pessoas na academia e às vezes a pessoa ela demora a entrar na academia com medo de ser julgada ou de não se sentir acolhida e tal. Dentro da nossa vida, a gente sempre vai ter, o nosso corpo, ele sempre busca uma zona de conforto, né? Zona de conforto, economia de energia. Então, a gente tem que blindar o nosso corpo. Sempre tentar fazer o máximo possível para não deixar esses fatores externos. Olhar para você, qual que é o seu objetivo? O objetivo, ele é seu. Então, por exemplo, as pessoas que começam a correr. Cara, tem pessoas que correm 5 km em 40 minutos. Tem pessoas que correm 5 km, no meu caso, o último eu fiz em 22 minutos. Mas tem gente que corre em 15. Então, cada pessoa, você tem que buscar a sua própria motivação. Na última corrida, eu fiz em 22 minutos, aí teve gente que perguntou qual foi a classificação que eu fiquei na categoria, que dividi em anos. Ultimamente, está cada vez mais competitiva as corridas, eu não estou nem olhando mais a questão de posição. Eu olho hoje a questão do meu tempo. Quanto tempo que eu estou mais rápido, como que eu me senti nessa corrida, eu me senti bem, eu corri melhor do que na outra. Então, assim, é sempre muito mais fácil
você parar. Quando você começa, por exemplo, com a musculação, acho que foi 2 anos atrás, eu tinha lançado um desafio que eu fiquei pelo menos uns 3 meses indo na academia 5 vezes na semana. Cara, eu evolui bastante a questão de... Estava bem engajado, estava motivado, evoluí as cargas, né, o peso que eu pegava em cada aparelho. Mas assim, era um dia sim, um dia não. Um dia eu estava motivado, no outro não. Mas eu ia. Então, é você buscar a sua própria motivação. E saber dizer não também. Cara, porque você vai começar a fazer musculação, vai ter alguém que vai te zoar. Você vai começar a jogar bola, vai ter alguém que vai te criticar. Então, blindar a mente contra a procrastinação, blindar a mente contra os comentários negativos, e é você conseguir se autoliderar. Você tem que se liderar, porque você tem que buscar a sua própria motivação. No meu caso aí, Luizão, né, você foi uma pessoa que me ajudou muito está me ajudando muito nessa trajetória, mas uma das coisas também que foi essa grande virada de chave para mim na minha mente, porque, gente, o que o Luiz está falando aqui é na mente, cara. Se você não romper primeiro na mente, você não consegue nas outras coisas. E tem uma Sua mente, ela tem que ir primeiro. Tem uma coisa da procrastinação que é o seguinte: a gente tem o bom e tem o perfeito. Às vezes a gente deixa para amanhã, o começar amanhã ou fazer amanhã, com medo de não vou fazer isso porque não vai ser do jeito perfeito. Ou não estou pronto, né? Ou não está pronto. Tipo assim, às vezes você foca ali, a musculação você vai fazer 1 hora e meia. Cara, se você tiver 30 minutos, vai e faça os 30 minutos. Entendeu? Se você for correr, ou não dá para correr os 5 km, vai lá, corre 1. Não é intensidade, é a constância, né, Luiz? É a constância. É a constância. Entendeu? Vai ter um momento que você vai fazer aquele treino pesado, vai ficar 1 hora, não sei o quê. Mas quando não der, faça o seu treino e do jeito que você pode fazer. Se der para fazer 1 km só, faça o seu melhor treino de 1 km. Sérgio Cortella, né? Você fazer com as condições que você tem, tudo que você pode, com as ferramentas que você tem nesse momento. E assim, o bacana é que quando eu cheguei lá na academia, eu falei, seu Luiz, você pega leve comigo. E comecei a pegar pouca carga. Agora, gradativamente, eu estou aumentando a carga. Por quê? Porque todos os dias está tendo essa constância e o corpo já vai habituando a isso aí. Vai se criando um hábito em cima disso. E tem uma coisa também, quando você, principalmente com a questão da alimentação, a gente tem que tomar muito cuidado com os impulsos. E eu tenho costume, hoje, graças a Deus, estou melhor. Mas se eu não me policiar, eu volto com a questão dos impulsos, com a questão de doce. Então já teve momentos da minha vida que, ai meu Deus, tive um dia estressante. Aí eu vou lá, vou comer um hambúrguer, vou comer um doce. Refúgio, né? É um refúgio. Então, isso é quando você aprende a dizer não para isso. Essa é uma forma de você blindar, você se autoliderar, você blindar a sua mente. Não sei se já aconteceu com você, às vezes você chega assim, nossa, chega em casa, não, vou comer um hambúrguer, vou pedir um iFood. Às vezes se você esperar, é questão de você esperar 20 minutos, já passou. Aí você fala assim, não, nada a ver. Vou comer uma outra coisa aqui, por que eu estou querendo pedir lanche para gastar 30, 40 conto à toa? Nem estou com tanta vontade. E uma das coisas... Nem precisa, às vezes tem coisa lá na sua geladeira. Você pode fazer a comida, tem coisa na sua geladeira, aí você vai comer um hambúrguer. Então, tipo assim, principalmente para quem tem problemas dessa questão da dieta, você tem que saber lidar com esses impulsos. E aí entra desde, às vezes, dependendo até, excluir aplicativo, deixar de passar em alguns lugares, porque quanto mais perto você está daquilo, mais difícil é para você saber, como é que fala? Lidar, né? Lidar com aquilo, né? É igual, tipo, o pecado mesmo, né? Entendeu?
Se A você Bíblia fala evitar, fuja, né? Fuja da se você aparência do mal. se você fugir é mais fácil. Agora, se aparecer o pecado aqui na sua frente, já fica mais difícil. A tentação não é pecado não, tá, gente? A tentação todo mundo tem, o negócio é quando você peca. Então a Bíblia fala fugir da aparência do mal. Então se você, o que tá falando aqui é você desinstalar o iFood aí do seu celular. Fugir da aparência, exatamente, fugir da aparência do mal. Não, tipo assim, que às vezes a pessoa, tipo assim, igual, até mesmo com a rede social, porque o iFood ele é muito bom, você pode pedir muita coisa, ele é muito útil. Mas assim, se a pessoa tiver muito problema, dificuldade, melhor coisa seria, talvez, desinstalar o aplicativo. Isso vale para outras coisas, tipo assim, TikTok, Instagram. E eu já reparei, por exemplo, eu não sou viciado, mas assim, eu tento sempre me controlar com essas redes sociais, principalmente Instagram, e tem pouco tempo comecei a usar o TikTok. Mas assim, quanto mais você usa, geralmente você acaba ficando mais ansioso. E mais viciado, né? Mais viciado. Tem um negócio, tem uma palavra que chama FOMO. É do inglês, eu vou esquecer da sigla agora, mas é tipo assim, o medo de você estar ficando fora de algo. Tipo assim, você está o tempo todo ali querendo estar online, porque se você não estiver online, você vai ficar sem saber alguma coisa, seja alguma notícia, ou vai estar por fora de alguma tendência da música, de algum artista, não sei o quê. Então, quando você, às vezes, fica ali muito tempo, você vai pensar o tempo todo ali, pô, eu tenho que estar ali porque eu tenho que receber alguma coisa. Às vezes não. Notícia boa, ela vai chegar. Notícia ruim, se for muito ruim, vai chegar também. E também, às vezes, até pelo fato da pessoa não ter descoberto o propósito, não saber a identidade, até mesmo a questão da autoafirmação, né? Às vezes ela precisa, por exemplo, no Instagram, a pessoa fica rodando aquilo, pelo fato dela não ser, ela fica se comparando à vida de outras pessoas e tentando colocar aquilo ali para a vida dela. Isso. E aí, cara, o melhor que você faz é cuidar da sua vida, cara. Levantar dessa mesmice aí e correr, fazer alguma coisa. Por quê? Porque você fica tentando buscar outras referências e trazer isso para sua vida, mas não sabe que a pessoa ali também, aquilo ali muitas vezes não é verdade, muitas vezes aquilo ali é só quando a câmera ali está ligada, muitas vezes é você tentando buscar ali essa questão para sua vida. O negócio é... Rede social é igual o show do intervalo. Só os melhores momentos. Verdade. E quando você desinstala o aplicativo, né, cara? Quando você não sabe lidar com isso... Ano passado, eles hackearam meu Instagram. E aí eu tinha mais de 1.000 seguidores e tal. E eu tinha tipo 1.100 seguidores e seguia 2.400 páginas. Melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu tenho 2 páginas, que depois eu vou compartilhar com vocês. Uma página tem menos seguidores. E aí eu fiquei só mexendo com ela e tal. E aí, enquanto eu não recuperava a anterior, eu fiquei ali só focado na minha vida, acompanhando a vida de pouquinhas pessoas. E foi muito bom para mim, porque eu estava tendo um excesso de informação. Porque no meu Instagram eu sigo muitas páginas, aí desde pessoas, amigos, não tão amigos, e muita página de informação, notícia, história, geografia, futebol, atletismo. Nossa. E aí foi bom porque deu uma desintoxicada, foi uma coisa, aquele negócio, né? Todas as coisas cooperam. Foi bom que deu uma desintoxicada, eu consegui ver que algumas pessoas, que às vezes você está seguindo uma pessoa no Instagram, ou no TikTok, ou mesmo tem um amigo lá no Facebook, que você valoriza muito aquela pessoa, até torce nos stories pelas conquistas da pessoa. Aí você vai lá e fala assim, não vou deixar de seguir a pessoa. Aí quando você deixa de seguir a pessoa nem está te seguindo. Está dando uma moral para uma pessoa que ela nem te dá essa moral. Ou às vezes ela nem sabe que você existe, né? Você fica acompanhando a vida de outras pessoas e não cuida da sua. Exato. A verdade é essa nua e cru. E cara, uma das coisas que eu determinei esse ano pra mim, pra minha vida, nesse novo tempo que Deus está fazendo na minha vida, eu vou cuidar da minha vida. Isso não é ser arrogante não, tá?
É você, no sentido da palavra, é você cuidar da sua vida. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim, cara. Isso. Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha família, eu vou ficar porque... Eles ainda não inventaram o treino que eu treino e você ganha o benefício. Isso, não tem como. Então, a melhor coisa que você tem que fazer agora é desgarrar desse sofá, é levantar e falar, velho, eu vou me matricular. Cara, eu vou ir pra academia, eu vou cuidar de mim. Por quê? Porque aquela pessoa nem sabe que você existe, você tá seguindo vai lá, limpa a sua lista lá de pessoas, você tá seguindo pessoa totalmente fora de contexto, cara. O que acontece? A rede social é o seguinte, é um excesso de dopamina. Então você vai mexendo, todo mundo faz isso em algum momento. Mas a gente não pode fazer isso todo dia ou várias vezes. Você está mexendo, aí você está rindo ali. Aquilo ali cria uma falsa ilusão de que é uma falsa alegria, um falso hobby, não sei o quê. Cara, hoje eu estou aqui por causa da academia. Se você não tivesse virado a chave, a gente fez o contato e hoje eu estou aqui no podcast. Eu tive a oportunidade de falar assim, velho, não gosto de correr. É um mercado interessante, está em alta e eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar aquele cara que corre muito a continuar ganhando dinheiro, a pessoa que é sedentária a começar a correr, a pessoa que quer perder peso, o cara que está ali por saúde e bem-estar. Às vezes tem a pessoa que está ali, está com algum problema de saúde, tem problema de ansiedade, até mesmo depressão, e começa a correr com a gente. Então, tipo assim, as coisas que eu tenho vivido hoje foram de escolhas que eu fiz, mudanças de chave. E assim, cara, dá medo. Tudo dá medo. Só que, tipo assim, a gente tem que vencer o medo. Cara, e eu ouvi que você só consegue vencer o medo indo com medo mesmo, né, Luiz? Fazendo e indo. Você vai com medo mesmo. E faz, né, mano? Executar, cara, aplicar. Nossa, tipo assim... É você movimentar, mano. Quando eu comecei... Atitude. Tipo assim, eu já participava das corridas de rua aqui em Valadares. Aí quando eu falei assim, vou virar um treinador de corrida. Não foi assim... Eu falei assim, mano, vou virar um treinador de corrida. Aí amanhã eu já comecei a postar. Demorou um processo, deu medo, eu olhava assim, via as outras assessorias. Aí eu olhava aquele trem e falei assim, pô, será que vai dar certo? Aí já teve gente próxima que falou assim, não, Luiz, já tem um monte de assessoria, acho que não vai dar bom não. Aí minha esposa sempre me incentivou, falou assim, pô, vai dar certo. E aí teve um amigo meu, que foi quando eu tomei a decisão, minha esposa me apoiou, falou assim, pode ser bacana, tal, acho interessante, você gosta, tal, mas entra mesmo de cabeça. O que acontece? Quando eu entrei na corrida, como treinador 2023, e eu já tive algumas coisas na minha vida, que, por exemplo, a gente está falando, de certa forma, um pouco do lado bonito das coisas, né? Tentei ser da carreira, aí eu fui para o direito, aí realmente o direito foi muito difícil, eu saí, igual eu falei, mas assim, cara, já teve essas coisas do direito, foi realmente que eu tentei o máximo, não era para ser. Mas em algumas coisas na minha vida, de alguns anos atrás, eu comecei e parei. Começava, parava, entendeu? Então, para mim, a corrida foi uma mudança de chave. Que foi uma coisa que, desde que eu entrei até hoje eu estou. E até hoje eu não parei. Então, assim, não só o lado de você conhecer o seu propósito, mas mesmo quem não conhece o propósito, a gente tem que ir com medo mesmo e não ficar pulando tanto. Cara, eu já fiz curso, tipo assim, de copywriting, que hoje está um pouco diferente por causa da IA, não foi pra frente. E aí minha esposa falou assim comigo sobre a corrida, falou assim, Luiz, eu te apoio, só que você... Eu não te vejo. Não, falou assim, você tem que virar essa chave, porque você já tentou algumas coisas, aí você começa e para. Aí eu falei assim, não, é verdade. Aí eu comecei,
Aí como é que eu comecei com a corrida? Eu comecei primeiro indo sozinho, chegava, terminava a corrida, ficava meio sem graça, meio sozinho, encontrava uns amigos picados ali na corrida, e aí ficava meio sozinho. Aí quando chegou no ano passado, eu falei assim com um amigo meu, o Jefferson, falei assim, mano, eu vou começar com a minha assessoria. Aí ele falou assim, mano, você vai começar mesmo? Eu falei assim, vou. Então eu vou ficar na sua cola. Eu não vou parar enquanto você começar com esse trem. Você me deu essa liberdade, você não é meu amigo, eu vou ficar te enchendo de saco. Ele me apoiou pra caramba. A primeira corrida que eu fui com o aluno, ele foi comigo, tirou foto com a gente, me apoiou e tal. E aí depois eu tinha um aluno que trabalhava lá no Filadélfia. E aí lá no Filadélfia eles já tinham tentado esse projeto do atletismo. E aí ele falou assim, Luiz, tal, você tem interesse? Eu falei assim, quero. Aí eu fui lá, conversei com o William, que é o diretor, aí fiz o convite, e aí foi aquele negócio, às vezes você está pensando que é do dia para a noite, aí demorou um tempinho, tal, foi em setembro do ano passado, eu fiquei aguardando, fiz uns eventos lá, mostrei lá para o pessoal no serviço e tal. Aí eu comecei a trabalhar lá no Filadélfia, com assessoria em janeiro, que é agora, com mais alunos, sócios, não sócios, os funcionários, aí estão bem, graças a Deus, eu estou muito feliz. E aí o que acontece? Você começa a inspirar a pessoa. Por quê? Esse lado aí de você estar fazendo aquilo que é o seu propósito, você começa a inspirar as pessoas sem ver. Por exemplo, como foi na minha vida. Eu agora, uma vez por semana, né, quero até mandar um salve pro Marcos aí, o Marcos Breguês, que sempre acessa nossos vídeos. Lá atrás da minha casa ali, eu tô correndo uma vez por semana, toda semana, uma vez, além de fazer academia e fazer musculação e o cardio, né, reeducação alimentar, tô correndo pelo fato do que quando eu me reconectei a você, aí você falou, eu comecei a acompanhar seus conteúdos, as coisas que você estava fazendo, e aquilo ali me inspirou, falei, eu tenho que começar a correr. Isso, aí agora nós vamos dar o próximo passo. Você já está correndo na esteira, já está correndo em volta. E aí começar com um treino especializado para corrida. Isso. E o massa que o Luiz falou aqui, cara, se você não consegue fazer as coisas sozinho, pega uma pessoa que tem o mesmo objetivo, está alinhado aos seus valores, o mesmo propósito, para te cobrar. Por quê? Porque não tem dia que você vai estar na baixa, né? E aí essa pessoa, você tendo uma pessoa que faça isso, falou, não, velho, vambora aí. E essa pessoa é interessante quando essa pessoa, além dela ser uma pessoa que gosta de você, que te considera, seja, às vezes pode ser uma pessoa que ela já passou por esse caminho. Tipo, para qualquer coisa. Vou fazer o Enem. Aí a pessoa, não, vou ficar na sua cola. E essa pessoa, ela já fez uma faculdade pelo Enem, um exemplo. Entendeu? Isso é interessante. E isso aí é tipo assim, eu já passei em várias academias, tá, pessoal? Várias academias, não deu certo nenhum. Agora eu me reconectei com o Luizão e juntou uma coisa em comum, que a gente estudou até a sétima série ali no Presteriano junto. E ele montou os meus treinos e assim, pegando meu pé mesmo na academia, tá ali, e isso tá me ajudando bastante. Então você tem que ter essa pessoa que te ajuda aí nessa questão. Luiz, e nessa carreira aí, qual que foi assim a questão de os treinos, né, que você falou que teve que esperar? O que foi assim de treinos mais difíceis para você nesse processo, igual corrida, cara? Você trabalha com corrida, você tem que correr, né, bastante, você tem que ter o hábito ali. O que foi assim o treino mais difícil assim para você? Como assim? O treino mais difícil assim para você na sua carreira, alguma competição que você participou? Tá. Vamos lá. Nossa, pergunta bem ampla, eu já vivi bastante. Vamos ver a competição que talvez que você teve que se dedicar e superar. Agora lembrei. O que acontece? Nossa, essa daqui é complicada. Igual a gente falou no começo do podcast, quando a gente era adolescente, você também agarrava bem no futsal e tal, e eu sempre destaquei, participava do JEB e tal.
Então, no Democrata eu sempre destaquei, todos os campeonatos eu sempre destaquei ali, jogava bem, fazia os bons gols, fui artilheiro, ganhei os campeonatos de atletismo, até mesmo quando eu comecei a participar de corrida de rua, sempre mandei bem. Às vezes o pessoal fala assim, Luiz, quanto que é o seu tempo? Eu falo, nossa, eu fiz em 22, fiz em 21 minutos, os 5 quilômetros. Eu falo, nossa, eu faço em 30, 35. Mas cada um tem o seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo. E assim, eu sempre fui acostumado nisso. E teve uma coisa que foi uma mudança de chave na minha vida. Tipo assim, foi um ano, acho que foi 2022, foi um dos anos assim, eu tive vários anos chaves assim, por exemplo, 2018, que por causa do direito, 2017 quando eu conheci a Edilane, esse ano que o Benício tá para nascer, meu filho, mas 2022 aí foi um ano assim que eu passei a conhecer Deus assim de verdade, que foi o seguinte, eu já estava no último semestre da educação física e tem a CAV, né, a Copa das Atléticas, que hoje eu estou atuando como treinador e tal, tive a oportunidade de treinar a equipe da Medicina da Univale esse ano, no atletismo, futsal, futebol, e assim, teve a questão, porque foi o seguinte, eu joguei a CAV 2017 direito, 2018 direito, 19 educação física, no handball, eu não joguei futebol, deixei de jogar e tal, para ser treinador, e aí teve a pandemia, 2020 e 2021. Quando foi 2021, eu fui passear com a minha família, na fazenda, e aí é o seguinte, fui jogar lá, pelado dos hóspedes, esqueci de levar minha chuteira. E aí, o que acontece? Eu machuquei e fraturei o primeiro metatarso. Você tem o dedo do pé, pé direito, no ossinho aqui eu fraturei. Só que eu não sou fisioterapeuta. Mesmo que eu sou da área de saúde, mas eu não sou fisioterapeuta. E aí, eu passei por algumas fisioterapias ruins e alguns ortopedistas ruins que não mandaram a real. Foi o seguinte, você tem que fazer essa recuperação séria. Quanto menor o osso, mais chatinho para a recuperação. Não que você quebrar o fêmur também vai ser difícil, mas assim, menorzinho é mais chatinho. E aí, beleza. E aí, quando chegou 2022, já tinha passado um ano, meu pé ainda estava inchado, não estava correndo direito e tal. Eu fui tratar com meu amigo lá, que é o fisioterapeuta Miranda, lá no Grande Chiesa, que me ajudou. E assim, quando chegou em março, eu comecei a tratar em janeiro, nada de melhorar. Quando chegou em março, velho, eles falaram que até acaba de novo. E a última tinha sido 2019. Aí me deu um gás, falei assim, cara, nossa, eu tenho que melhorar pra cá, eu vou jogar campeonato de futebol de campo e tal. E eu comecei a tratar. Comecei a tratar aquela coisa toda. E assim, nada de melhorar. Nada, meu pé não melhorava. Já trabalhava lá na Smart Fit, que na época era Fit. O pessoal começava a falar e tal. E assim, o que acontece? Em 2022, eu tinha colocado como meta, que era o meu último ano de educação física, que eu iria jogar o campeonato, formar como campeão da CAB e jogando titular. Falei assim, se for para jogar, eu quero ser titular, não quero meia boca não. E aí eu convivi com as dúvidas. Qual que era a dúvida? O pessoal lá da Unipac, eles já sabia que eu jogava bola, mas lá tinha um negócio, lá tem muito ex-jogador igual eu assim, e pessoas que foram até ex-jogadores profissionais mesmo ali na faculdade, estudante. E aí o pessoal me conhecia como jogando bola, mas não dava tanta aquela moral como na época da escola, tinha aquela dúvida. Então eu fui para o campeonato que eu tinha que sarar o meu pé e as pessoas não acreditavam em mim, duvidavam.
Então foi um campeonato que foi muito diferente para mim. Porque ninguém botava fé em mim. E você tinha que se superar, né, mano? E eu tinha que me superar. Só que eu ia para fisioterapia, boa parte eu me lembro, já tinha me falado assim, não, mano, relaxa, suave, até lá você vai estar até plantando bananeira, só voltar a falar isso. Eu duvidava de mim, velho. Eu ia pro treino, às vezes, uma tiriça, bolado com um monte de coisa da faculdade, na época eu tava no Deide lá, por causa de 2022. Então eu tava na correria de TCC, final de curso, noivado, meu casamento a gente fez o religioso, teve um negócio na chácara. Civil, tá? Civil. E assim, foi tudo. E eu muitas vezes eu não acreditava em mim, velho. E assim, eu acho que na época eu fiz umas 40, 50 sessões de fisioterapia. E lá era fisioterapia pesada, né? Só choquinho. Fazia funcional e tal. E eu ia pra academia e o pessoal falava assim, Luiz, você tá mancando. Não, que não sei o que, você tá mancando. Aí eu ficava puto, ficava triste pra caramba, dava até vontade de chorar às vezes. Falava assim, puta que pariu. Desculpa falar, eu xinguei. Mas assim, normal. Aí eu falava assim, caraca, velho, que doideira, eu tô tratando e tal. Aí chegou um dia, sexta-feira, falei assim, aí treinei lá com Miranda, aí cheguei, umas 3 pessoas falaram assim, você tá mancando. Nossa, tá feio, não sei o que. Aí eu olhei pra mim e falei assim, cara, eu já fiz 50 sessões, eu tô indo na igreja, eu tenho orado a Deus, e nada desse trem sarar. Aí, ó, depois eu vou falar com você, Fala, que esse é aquele negócio que eu te falei, eu falo no menino lá um aluno lá da academia. Salve pro Farley, ó. Que aí é o seguinte, eu tô tratando, tô fazendo tudo certinho, nada de melhorar. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Aparentemente minha vida tá tranquila e esse treino sara. E aí Deus já estava me tocando, falando assim que, ô Luiz, vai no monte. Como eu nasci na igreja presbiteriana, o pessoal às vezes vai no monte, mas não é uma coisa que a igreja ali incentiva tanto, porque não é muito hábito da igreja, dos membros da igreja. E aí eu trabalhei até 6 horas lá, aí deu 7 horas, aí o pessoal, não, às 7 horas eu falei assim, vou lá pro monte. Eu peguei o meu carro, meio que desliguei meu celular e fui lá pro monte. E aí quando eu chego lá, e meu pé tava muito ruim, muito dolorido, até andando e tal, beleza. Cheguei, nunca tinha ido no monte. Aí cheguei, tava bem cheio lá, o pessoal orando, não sei o quê. E aí eu parei o carro lá no monte ali do Santo Agostinho. Aí quando eu chego, aí eu vou andando, tava escuro de noite, tava frio. Aí quando eu vejo assim, eu tô bem lá tinha um pessoal, uma roda, alguém me conduzindo no violão, no início. Aí quando eu chego, quando eu vou chegando, quando eu menos vejo, eu chego lá eu entro lá na roda. Aí eu entrei, cantei uma música lá com o pessoal. Aí daqui a pouco o ministro vai lá e pergunta, quem que é o seu nome? Eu falei assim, meu nome é Luiz e tal. Você frequenta? Eu não frequento e tal, não sei o quê. Aí falou assim, ô Luiz, você quer pedir uma música? Aí eu não conhecia ninguém. E aí eu falei assim, toca aquela música assim, creio que tu és a cura, da Gabriela Rocha. Aí de noite, todo mundo ali tocando, ele tocou ali e tal. E beleza. Aí quando terminou a música, ele virou para mim e falou assim, ô Luiz, eu não sei o que você está passando, mas Deus está me falando para você fazer dessa música a sua oração. E aí tipo assim, eu fiquei lá um bom tempo com eles, depois eu fui até para uma outra roda lá com o pessoal. E eu só lembro que eu cheguei tipo 7h30,
Saí de lá já era quase meia-noite. Tal, depois eu fui pra uma outra roda e pessoal tal. Aí beleza, ele falou isso comigo e eu levei essa mensagem pra casa e tal, não sei o quê. E no dia seguinte era o sábado. Quando chegou no sábado, a gente tinha um treino da Atlética, da Fênix, que era num campo tem um campo atrás do aeroporto, tem um campão lá. E assim, tinha uns 6 meses que eu não chutava uma bola. E, como eu falei, meu pé tava mancando, tava dolorido. Peguei a chuteira, treino era tipo assim, 10 horas da manhã. Treino de movimentação com físico, não sei o que e tal. O pau quebrando, só rachando, 35 graus. E treinei com o pessoal. Cara, deu 1h30 de treino. Eu não senti nenhuma dor, velho. E aí, daquele dia em diante, eu parei de mancar na academia, naquela época. Aí isso foi em junho ali. Aí, tipo assim, 2 semanas depois, teve a CAV. Na CAV são 4 dias de competição. E assim, eu joguei futebol, joguei handebol também. Aí eu tive a oportunidade de jogar na faculdade, acabei passei a jogar de lateral esquerdo, né? Ala mesmo, estilo apologia assim e tal. E aí a gente tive a oportunidade de jogar os 2 esportes, os 2 titular. E aí no futebol de campo a gente foi campeão. Na final a gente ganhou da Fadivale lá de 2-0 e eu fui campeão. E assim, para mim foi uma baita mudança de chave, porque já teve um momento que eu até pensava assim, pô, velho, por que a pessoa tá indo pro monte? Ela pode jogar em casa. E assim, que doideira, naquela época, doideira. Deus me curou naquele ano. E eu consegui jogar. Porque os campeonatos pesados, entendeu? Foi 4 dias seguidos de jogar e eu não senti dor nenhuma. Fui campeão e tal. E daquele dia em diante, não é que eu sou hoje perfeito, sou um pau, nem nada. Mas assim, eu passei a conhecer mesmo o poder de Deus, a confiar mais em Deus e em mim também no poder que Deus dá pra gente. Porque eu não tinha potencial essa fé. Que ele coloca dentro de nós, né, mano? Isso, eu não tinha essa fé. Então, pra mim, foi um campeonato muito doido, velho. Porque, assim... Nossa, que superação e que Cara, milagre, porque, tipo assim, todo campeonato, geralmente eu jogava bem e tal, e chegando naquele campeonato, tipo assim... Tinha muita desconfiança, né? Porque tinha... Que a galera já tava te vendo daquela forma, né, mano? Não tava botando fé, né? Aí eu lembro que me deu muita moral, foi 2 pessoas. Foi o Pedro, que foi treinador, que foi o meu orientador de TCC, que é um cara sensacional. E o Sorriso, que era o capitão, que já tinha jogado o campeonato na época da Mancada comigo, contra mim também. Aí ele sempre me deu muito moral, a gente fez os treinos antes do campeonato e tal. Mas no restante, torcida, os outros jogadores, a galera não me conhecia, não tinha essa desconfiança. Teve gente depois, quando teve o campeonato, a gente falou assim, nossa, mas não sabia se jogava bem e tal, entendeu? Então, para mim foi muito diferente. E foi uma forma que Deus usou para me aproximar dele, tipo assim, eu conhecer melhor quem é Deus. E foi um dos melhores campeonatos que você fez, né, mano? Tipo, foi. Eu cheguei muito bem no campeonato. Você... Tanto tecnicamente, fisicamente, no campeonato. Quantos gols você fez nesse campeonato? Cara, como eu joguei de lateral esquerdo, eu não fiz gol. Mas eu dei assistência no campeonato. Você conseguia ir e voltar tranquilo, né? Exatamente, entendeu? Por exemplo, foram 3 jogos no campeonato, os 3 eu joguei titular, então eu joguei o tempo inteiro. E aí no handball eu joguei titular também. E cara, pro cara que joga de lateral, ele tem que correr o jogo inteiro, né, mano? Ele tem que estar indo e voltando, ajudando a zaga ali. E aí, por exemplo, os times eram muito bons. Então, isso foi muito bacana também, questão do título. Todos que a gente caiu de um lado da chave,
que o nosso lado ficou mais pesado do que o outro lado, né? Aí todos os times que a gente pegou durante o campeonato, e cada dia era um time, todos os times eram times difíceis, entendeu? Aí foi muito bacana. E depois daquele dia ali, você não sentiu mais nada? Cara, tipo assim, melhorou muito, graças a Deus. E hoje está completamente, o seu metatarso está completamente... Já tá sarado, graças a Deus. Cara, e o poder de Deus é maravilhoso, né? Eu lembro, você está falando de poder de Deus aí, uma coisa que eu assim, nunca contei publicamente também, que mudou muito, a Dávila vai lembrar desse episódio. Você falando aí, cara, na minha vida, ela estava grávida da Alice, nós passando ali perto de Santa Helena, eu baixei para pegar não sei o quê, sei que o carro, eles não tinham aquela proteção ali do córrego ainda, bateu, tinha aquelas pedronas, o carro bateu, embicou para cair ali dentro daquele córrego. Eu vi que a mão de Deus segurou aquele carro para aquele carro não cair, né? O aro foi tão forte, né? Tinha uns blocão de negócio, foi tão que deu uma empenada assim no aro. E aí eu fui numa borracharia que tinha ali perto, ali era um domingo, 4 horas da tarde, inclusive até a prima dela estava sentada no bar lá. Aí fui lá, falei, não vou, a gente ficou em estado de choque, falei, vou ali na borracharia para ver se eu acho alguma coisa, que o carro não firmava a direção. Aí quando eu cheguei lá, mano, tinha um senhor sentado assim em frente à borracharia, até a borracharia do Disney, ali perto do Santa Helena, e estava sentado com os braços cruzados. E eu me lembro ainda da camisa dele, uma camisa vermelha quadriculada, e eu ali naquele estado de choque, ali a Dávila grávida, né? Porque se a gente caísse do jeito que ele era, mano, era a morte. Aí, velho, ele falou assim, você tá precisando de um pneu aro 14, né? Que era o meu antigo carro, que era um Gol. Aí, como é que você sabe? Não, é porque Jesus já falou comigo, você pode ir naquele cantinho ali, você pode ir, pode pegar que tem que ser. Mano, na hora que eu estava chamando o Disney, pensava que ele morava atrás. Falou, o seu Disney não mora aí, não mora ninguém, não funciona hoje, mas já está preparado ali. Falei, não, então eu só vou trocar a roda. Tinha uma borracharia ali perto de casa na Lisboa que funciona 24 horas, vou lá, vou trocar e vou trazer para você de novo. Fechou, coloquei, o carro ainda ficou. Aí era um domingo, fiz isso antes do culto, deu umas 6 horas, até o menino falou, nossa, rapaz, aqui foi Deus mesmo. Coloquei de novo, quando eu fui lá para levar para esse senhor que tinha me emprestado, abati lá. Saiu uma senhora, eu vim devolver o pneu. Não, mas não tem ninguém assim aqui, não? Não. Falei, não, mas o cara me emprestou aqui o pneu aqui, aro 14 aqui. Não, mas não tem. E nunca mais eu achei essa pessoa. Não. Nunca mais, mano. Nunca mais. Doideira. Né? A Dava até vai lembrar desse episódio. Nunca mais procurei esse cara. Procurei os vizinhos. Cara, e depois disso eu fiquei assim, igual você assim, está de choque, velho. Não, está de choque, mano. Assim, porque eu procurei na vizinhança toda, mano, aquele senhor. Foi quase um mestre dos magos. Nossa, eu falei, velho, não, mas impossível. O cara me emprestou aqui, tava sentado aqui na porta. Aquele senhorzinho que fica sentado. Cara, já aconteceu, por exemplo, de momentos ali que eu tava precisando de resposta. E aí tem Smart Fit diferente, tem coisa de início. E aí, literalmente, no dia que eu estava precisando de resposta, chegar a pessoa para entregar um folheto e oferecer uma oração. Eu falei assim, caraca, velho. E batei mesmo. E Deus, ele sabe esses momentos assim, né? E aí, quando a pessoa foi orar, ele literalmente falou, não todos os detalhes, mas falou, orando aquilo que realmente eu estava passando, que eu estava precisando. Show de bola. E Luiz, quais são, assim, as pessoas, assim, a gente falou de atletas que te inspirou nessa sua trajetória hoje bacana que você tem de ajudar as pessoas com relação à saúde. Qual que foi a sua grande inspiração, assim, de pessoas que te inspiraram? Pessoas que te inspiraram, cara. Você falou que existe pessoas. É muito importante, né, mano? Quando você, por exemplo, você está passando por uns momentos desses, você ter pessoas certas ao seu lado. Qual que foi? Você falou de atletas, mas quem que foi a sua grande inspiração como pessoas meio para os momentos difíceis? Eu acho que os meus pais, né? Porque, tipo assim, o que eu
a minha vivência é muito do que eles me proporcionaram, né? Da educação que eles me deram, sempre me incentivaram. Eu, meu irmão, o João, né, mais novo, a estudar na escola e principalmente a valorizar e estudar as coisas de Deus, né? Que é a maior base que a pessoa pode ter, né? Então, tipo assim, os meus pais, eles sempre me apoiaram muito na educação, tanto o lado espiritual, a escola, o esporte, e sempre me incentivaram a fazer as coisas bem feitas. Eu lembro que, não sei se na sua igreja tinha aquelas campanhazinhas quando você era criança, Sim. decora um versículo, decora não sei Sim. o quê. E assim, meus pais nunca lembravam que a gente fosse o melhor. Mas se a gente fosse mal, eles já puxavam a orelha, falavam assim, essa campanha você não foi bem não. Quinto lugar é pouca coisa, você tem que melhorar. Fazer o trem chegar mais cedo na igreja, vamos decorar junto. Meu pai, quando a gente era. Como é que é o nome dele mesmo? Evandro, minha mãe é Altina. Aham. Meu pai, ele tinha um costume, quando a gente era criança, de no sábado à noite, geralmente a gente sentava junto ali e tal, pedia uma pizza, geralmente, e aí depois fazia a revista da DBD. E aí sentava, estudava com a gente. Então eu cresci muito com essa base. E muito bom. Eu me lembro, mano, eu até quero mandar um salve aí pro Evandro, não sei se você vai lembrar de mim. Não tem como esquecer de você, não. Rapaz, eu lembro de dias que a gente tava participando do campeonato, ele pegava a gente, mas levava lá pro CF, né? No clube. Na época eu era o goleiro, né, do time, nessa época, e eu ainda tentava. E aí ele, não, só assim, de 40 graus, rachando. Vamos, André, vamos, moço, ponte, vai! E o Luiz Michel de bicuda. Vinícius também, na época. Vai, André, não, você tem que pular. E o chão, assim, era brita pura. E altas pontes em cima da brita, cara. Vai, André, não, você tem que ir, cara, vai. E o sol rachando. Falei, Evandro, eu tô morto. Mas desde essa época, essa dedicação, cara. Você ia lá em casa, a gente brincava bastante, jogava. Eu ia muito, a gente ia muito na PSF, não só para brincar, mas principalmente para treinar, né? Sim. Aprimorar ali e tal, um pouco do chute, um pouco do passe. Era bacana pra caramba, muito bom. E bacana demais. Luiz, e pra gente agora fazer uma conclusão aqui, se tivesse hoje, né, vamos colocar uma situação que todas as pessoas do mundo hoje estivessem te ouvindo e você pudesse dar uma palavra para todas essas pessoas juntas ao mesmo tempo, qual que é o conselho, sei lá, o que você falaria? Hoje, vamos colocar aqui, quase 9 bilhões de pessoas te ouvindo. O que você falaria para essas pessoas? Deus ele é soberano e Deus ele é muito maior do que os nossos problemas. A gente, através de Deus, você pode ir muito mais longe. Independente de onde você está, de onde você vem, de onde você começou. A vida, ela é sempre, cada dia uma nova oportunidade. E Deus deu talento para o André, Deus deu talento para o Luiz, para a Edilane, para todos. Então, todos nós temos condições de florescer, de abençoar a vida das pessoas. E não tem coisa melhor do que a gente se alegrar em Deus e viver os princípios de Deus e viver segundo o seu propósito, que é não só
falar do seu amor, mas também estar abençoando as pessoas com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades. Top demais. E se você pudesse encontrar com o Luiz há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e você pudesse conversar com ele, o que você falaria para esse Luiz? Ou o Luiz de hoje, para falar com o Luiz lá de 15, 20 anos atrás? Cara, eu acho que não tem nada, tipo assim, igual eu falei, né? O que eu sou hoje é fruto de todas as experiências que eu vivi. Mas assim, eu falaria o seguinte, procure ouvir mais a Deus em primeiro lugar, a você, a sua consciência, e só depois ouça as pessoas. Tipo assim, já teve algumas decisões, algumas ordens que eu dei na minha vida que foi no sentido de, às vezes, ouvir demais algumas pessoas. Às vezes você está ali, você sabe que aquilo não vai dar certo, você sabe que aquele não é o caminho, mas a pessoa fala, não, o senhor vai lá, o André fez, você não consegue, entendeu? Então, eu falaria isso. Ouvir mais, né? Ouvir mais, entendeu? Eu acho que assim, foi muito bom, nossa, fiz muita amizade no direito. O caminho natural mesmo seria eu ter saído mesmo, já que o futebol não deu certo, ter saído da escola e ir para a educação física. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse saído desde o começo, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Minha vida teria tomado outros rumos, eu estou para cá e eu estou para lá. Talvez você estaria totalmente frustrado hoje, né, Luiz? Eu não falo nem de frustrado. Por exemplo, se eu tivesse feito a educação física desde o começo, cara, economizar muito tempo, né? E eu ia economizar muito tempo, mas ao mesmo tempo, provavelmente eu não teria vivido isso que eu vivi na cave do monte também. E provavelmente eu não teria vivido o Fluminense, que é o que eu colho hoje lá com o futebol feminino do Filadélfia. Nós vamos disputar o campeonato mineiro profissional e o mineiro sub-17. Então, tipo assim, Deus é tão bom que mesmo eu dando algumas voltas, eu estou colhendo muitas coisas. Se eu tivesse escolhido isso, eu nem consigo imaginar aonde estaria a minha vida. E o massa, cara, que você falou de colheita, o melhor momento para você plantar uma árvore é hoje, porque daqui a 5 anos você vai estar colhendo. Não tem como você estar colhendo os frutos do Luiz, não tem como você colher os frutos do André, mas o melhor momento para você plantar uma árvore é hoje. Por isso que no começo a gente falou, cara, começa a cuidar da sua vida, começa a cuidar, porque daqui a 5, 10 anos você vai estar colhendo muitos frutos, né, Luiz? Muitos frutos. E assim, vou dar um conselho para você que está aí, sedentário, que você está sem se movimentar. Comece a fazer alguma coisa. Planta uma árvore hoje, seja na sua saúde, seja no seu casamento, seja como pessoa, seja profissionalmente. Começa a fazer hoje. Começa a fazer atitude, aplicação hoje. Eu comecei na minha saúde e o Luiz tem me ajudado bastante. E Luiz, quero agradecer a você, cara, por esses foi momentos maravilhosos, né, de troca de ideias. Eu quero que você deixe o seu arroba aí pra galera, se você quiser, né, não sei como é que tá a questão das turmas lá de atletismo no Filadélfia. Isso. Fala pro pessoal aí. Lá no Filadélfia, nós temos os treinos às terças-feiras, 8 horas da noite, e às quintas-feiras, às 7 horas da noite. E aos sábados, de 15 em 15 dias, a gente corre às 7 horas da manhã. Esses treinos são dentro do Filadélfia, e no sábado a gente encontra lá no Filadélfia e corre fora do Filadélfia. Meu arroba, eu uso 2 páginas, né? Arroba Luiz Eduardo Personal 9 _ e arroba Luiz Eduardo Ápice. Os dois, Luiz com Z, tá? E qual que você utiliza, qual que você usa mais que a pessoa pode ter o contato com você?
Nos dois mesmo. Nos dois? Que eu acabo postando nos dois mesmo. E se você não quiser, não quero ir fazer atletismo. Cara, ele também lá na Smart Fit, ele tá dando treino de 10h30 às 12h30, né? Lá na Smart Fit eu atendo lá de 10h30 às 12h30, fico lá no salão. E nos outros horários eu atendo personal trainer também. E é o meu personal. Isso aí. O melhor de GV, galera. Não é puxando sabe que ele tá aqui não, é o melhor de GV. Beleza? Segue ele lá, segue as redes sociais, acompanha o trabalho dele de atletismo, que é sensacional. Porque você tá achando que corrida é só correr. E não é, né, Luiz? Não, corrida é se superar. Muito mais do que colocar o tênis e sair correndo. Treinamento, superação, motivação, disciplina. Melhor coisa que tem. E molda caráter. Pessoal, quero agradecer a sua atenção, quero agradecer você que acompanhou, você que é novo aqui no canal. Nós tínhamos projetado 40 minutos de podcast, já foi com 1h40 já de conversa. Até testemunha aqui, não estava programado isso não. Né? Exatamente. Quero o Luiz agora, que recentemente vai ser pai, né? Quero mandar um salve aí para a Edilane, a família, o João Marcos, né? Se estiver acompanhando a gente aí, quero mandar um salve aí para o João Marcos. Vinição, se estiver acompanhando aí também, quero mandar um salve pro Vinícius. Vinícius, tô esperando você aqui um dia para sentar aqui comigo, hein? E toda a galera aí que aqui acompanhou mais esse episódio aí, beleza? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e pela sua atenção, o meu muito obrigado. Tamo junto, Valeu, é só o pessoal. começo. Um abraço. Tchau.